Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo, Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o teu dia, da comunidade Lux Divina. Eu sou o Padre Miguel Quissola. Aí onde está na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas, ora comigo, ora connosco, ora com esta comunidade ao Deus da vida. Oremos. O Jesus vivente em Maria, vindo viver e reinar em nós, consagra-nos hoje e sempre a sabedoria para vivermos só para vós, vós que viveis e reinas com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia extraído de São Mateus, capítulo 7, versículos de 21 a 29. São Mateus, capítulo 7, versículos de 21 a 29. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, em teu nome que expulsamos os demónios, em teu nome que fizemos muitos milagres? E então dir-lhes: Nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quem escuta as minhas palavras e as põe em prática, como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, engrossaram os rios, sopraram os ventos contra aquela casa, mas não caiu porque estava fundada sobre a rocha. Aquele, porém, que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante ao nécio que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, engrossaram os rios, sopraram os ventos contra aquela casa, e ela desmoronou-se e foi grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de falar, a multidão ficou vivamente impressionada com os seus ensinamentos, porque ele ensinava-os como quem possui autoridade, e não como os escribas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Caríssimos irmãos e irmãs, São Gregório de Nissa, bispo, nos diz de maneira muito clara, no seu tratado sobre a vida, sobre a perfeição da vida cristã, ele identifica de maneira muito clara três coisas que revelam e distinguem a vida do cristão. E ele então aponta três palavras ou três movimentos: a ação, o verbo, ou seja, a palavra, e o pensamento. Sim, a vida cristã, caro irmão e cara irmã, parte necessariamente da ação. É Deus que age em mim e eu respondo ao agir de Deus, e esta minha resposta ao agir de Deus implica também uma ação. Aliás, podíamos aqui responder como aprendemos nas aulas físicas: toda ação traz uma reação, né? Ou seja, toda a nossa ação provoca uma reação. Portanto, a ação de Deus em nós provoca uma reação que, por sua vez, é a nossa ação, que é uma resposta à ação de Deus em nós. Portanto, a palavra de Deus, ou seja, o cristão, segundo São Gregório de Nissa, tem esta realidade bem definida na sua vida. E quando olhamos o texto deste dia, Jesus diz: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai. Portanto, a ação, podemos dizer também, que é então o cumprimento
da palavra do Senhor que interpela o nosso coração. Ou seja, a prática da vida cristã, da virtude cristã, é consequência da ação de Deus no nosso coração, na nossa vida, na nossa dimensão existencial. Ou seja, Deus age em mim e eu, como resposta, vou procurar realizar na vida aquilo que Deus espera de mim. É isso, São Gregório da Nissa nos quer então ensinar que esta é a ação de Deus. E a ação de Deus acontece através da palavra. Caríssimos irmãos e irmãs, como não recordar o prólogo de São João, ou seja, a introdução do Evangelho de São João, quando Jesus diz no Evangelho, São João diz no prólogo, no princípio era a palavra, era o verbo. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Portanto, percebemos que a palavra acompanha a vida daquele que pretende ser discípulo de Jesus. Não conseguimos ser discípulos de Jesus senão através deste caminho rigoroso, pertinente, este caminho que passa necessariamente pela escuta da palavra. E a palavra que nós escutamos, a palavra de Deus, vai então trabalhar o nosso interior, vai trabalhar toda a nossa vida. Mas essa palavra conforta, esta palavra ilumina, esta palavra fortalece, esta palavra vai desentupir os nossos ouvidos da surdez espiritual e acolhermos a presença do Senhor com todo o nosso coração e com todo o nosso ser. E última e não menos importante, nós percebemos que São Gregório nos fala da ação da palavra e, por último, do pensamento. Quando o nosso pensamento, isso digo eu, né? Quando o nosso pensamento é habitado pelo pensamento de Deus, então significa que a casa que construímos, ou seja, a nossa alma, a nossa dimensão espiritual, está construída, alicerçada sobre esta rocha forte que é o Senhor. Ou seja, o nosso pensamento, e aqui podemos falar da consciência, eu podia introduzir aqui o tema da consciência, recordando Cataldo Zúcaro, na sua obra Farfala. A consciência é o lugar e o espaço onde o Senhor age na nossa vida. Portanto, a nossa consciência é o lugar do nosso pensar, do nosso raciocinar, da nossa reflexão. O nosso pensamento é o lugar por excelência onde nós podemos pensar Deus. E este pensamento é realmente algo fundante, ou seja, fundante no sentido de colocarmos esta rocha forte que o Senhor nos quer ajudar a perceber que não é o profetizar em nome do Senhor, não é o expulsar demónio em nome do Senhor, mas é o conformar as nossas ações, as nossas palavras e o nosso pensar ao verbo da vida, Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, não te esqueças que estas 3 palavras devem imperar hoje no teu dia. A ação, a palavra e o pensamento, como momentos de encontro verdadeiro com o Deus da vida. E no desdobrar-se desta realidade, nós tocaremos o ser de Deus com as nossas mãos, com o nosso coração e com o nosso pensar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio da nossa. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.